Você já passou por algum momento em que achou que já havia chegado no seu limite? A prática da fé nos mostra que ainda há espaço para crescer, amadurecer, se fortalecer e brilhar com uma intensidade que nem imaginávamos possuir. Assim como o azul, que se torna mais profundo que o próprio índigo, também podemos nos tornar mais sábios, mais corajosos e mais humanos. O que precisamos cultivar para nos tornar a cada dia mais azuis que o índigo? Fala pessoal, chegamos ao mês de julho, que tem como tema azul mais azul que o índigo. E o Guia para a Vitória desse mês nos responde essa questão e nos traz uma perspectiva encorajadora de que somos capazes de nos tornar cada vez melhores. Mas antes da gente entrar aqui nos conteúdos do Guia para a Vitória, a gente quer compartilhar com vocês, como já é de praxe, algumas das atividades que rolaram no mês passado. Nós acabamos de passar pelo mês de junho. E o que tem no mês de junho? O que tem? Festa junina! E nós tivemos festa junina, arraiás em vários lugares do Brasil. Lá na RM Maringá, nós tivemos um arraiá da Juventude Soca, cheio de comidas e muitas brincadeiras. Gente, teve até bingo, olha que legal! E já na RM Washington Luiz, nós tivemos um arraiá completo, correio elegante do Sensei, comidinhas, pipoca e vários incentivos. E nesse mês também aconteceram diversos encontros especiais em comemoração aos 74 anos da divisão feminina. Eu destaco aqui o distrito Tapanã, lá de Belém, em que as DFs fizeram um super encontro. Elas prepararam várias coroas para todas as rainhas que participaram da atividade. E eu queria também compartilhar que nós recebemos o senhor Severino, do distrito Vila Guilherme, sobre a atividade que eles realizaram lá no dia do Cofo. Olha que legal, gente! Depois da atividade, teve até feijoada e rabada no final. Quem ficou pro final aí comeu uma deliciosa feijoada. E nós ficamos sabendo também que eles utilizaram e utilizam, frequentemente o VitóriaCast no gás da localidade. Eles transmitem para todos os líderes esse vídeo para que eles possam pensar juntos na programação da próxima reunião de palestra. Então fica a dica aí, pessoal, para vocês, e quem sabe não dá para utilizar o VitóriaCast também nas atividades de preparo das reuniões de palestra. E nós queremos pedir para vocês, para contar pra gente o que vocês estão realizando aí nas atividades e nas localidades. Comentem aqui nesse vídeo, compartilhe a foto nas nossas redes sociais. Nós vamos adorar compartilhar essas boas práticas de cada localidade, de cada região desse Brasil. E agora, fiquem com a gente para ver as datas comemorativas. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, nesse mês de julho que a gente tem como tema azul mais azul que o índigo, eu queria compartilhar com vocês algumas dicas de como usar as datas aqui, a parte da agenda no Guia para a Vitória. Uma coisa muito legal aqui do Guia para a Vitória, dessa parte, é que tem vários materiais sugeridos para ajudar a gente a complementar esse momento de falar sobre as datas significativas do mês na reunião. Por exemplo, no dia 1º de julho, a gente tem o dia em que o Ikeda Sensei recebeu o título de poeta laureado. E o link sugerido para a gente usar como complemento nesse momento é um especial do BS que fala sobre a poesia do Ikeda Sensei. Aí uma ideia é ler sobre o sentimento do Ikeda Sensei, que é falado nesse especial, ou então proclamar, ler algum poema que é compartilhado nesse especial. Outra ideia também é pedir para os membros, de repente tem alguém que gosta de poesia, ou que gosta de escrever, ou que gosta de ler, e com antecedência, separar um poema de que goste, que queira compartilhar durante a reunião, e aí vocês podem até gerar um momento de diálogo ali sobre o significado da poesia, sobre como cada um gosta de curtir a poesia e que significado ela tem na sua vida, tornando também esse momento um momento de compartilhar experiências, E o mês de julho é o mês em que a gente comemora também o mês dos jovens, Então eu queria dar algumas dicas de como usar a agenda do mês nas atividades da Juventude Soca. Por exemplo, dia 3 de julho é o dia da libertação do presidente Josei Toda, lá no final da Segunda Guerra Mundial, e que é um ponto primordial extremamente importante para a organização, que foi um momento assim de que ele usou a ira dele para reerguer a Soka Gakkai, No 3 de julho também, alguns anos mais adiante, foi o dia em que o presidente Ikeda foi preso após falsas acusações durante as eleições no Japão, e alguns dias depois, 17 de julho, foi o dia da libertação do presidente Ikeda, sendo então um mês da Justiça Soka.
E é muito legal a gente aproveitar que a gente tem um histórico dessas datas, tanto para o dia 3 de julho quanto para o dia 17, e utilizar nas reuniões da Juventude Soka. Outro ponto também é que no mês de julho a gente tem a fundação da DMJ e a fundação da DFJ. A gente sabe, né, que a gente agora é Juventude Soka, mas é muito importante a gente aproveitar, né, essas datas e conversar sobre o histórico da fundação dessas divisões. Então aqui, né, na agenda a gente tem tanto o histórico quanto o ensaio do presidente Queda falando sobre essas datas. Então a dica é utilizar, né, esses materiais nas reuniões da Juventude Soka. E na parte que fala sobre os encontros e diálogos do Ikeda Sensei que fazem aniversário nesse mês, a gente tem um diálogo que o Ikeda Sensei fez com o médico Felix Unger. Então é um diálogo muito legal que deu origem a um livro que em português pela editora Brasil Seikyo foi lançado como O Princípio Humanístico. Esse diálogo aqui, gente, é muito interessante. Eles falam sobre compaixão, tolerância, religiões, falam até sobre bioética, e uma possibilidade é você levar para a reunião, se você tiver o livro, levar para a reunião um trecho, ou se você tiver auxílio digital, e compartilhar com os membros. Então, com isso, eu espero que, né, essas dicas ajudem você a incrementar ainda mais esse momento da atividade e que as suas atividades sejam ótimas. E agora, partiu para a matéria. Obrigada, gente! E aí, Vini, o que você tá fazendo? E aí, Mari, tudo bem? Tudo! Eu tô aqui me preparando para a reunião e pintando. E conforme eu fui pintando, eu percebi uma coisa muito interessante. Sim. Eu comecei com essa tinta azul para fazer o desenho da estrela. Só que quanto mais eu pintava, mais azul foi ficando. Ficou mais azul, tipo, azul mais azul. Exato, e tem muito a ver com o tema da reunião, que o azul é mais azul que o índigo. o índigo. Nossa, é verdade. Faz todo sentido, né? Porque o índigo é a planta, a fonte. É como se fossem os ensinamentos do nosso mestre, né? Perfeito. E olha que interessante, né? Esses ensinamentos, eles vão deixando marcas na nossa vida. Quanto mais a gente aplica, mais profunda é essa marca dos ensinamentos, igual esse azul é mais azul que o índigo. E esse azul mais azul, eu até fiquei pensando, né? Esse azul mais azul que o índigo, como que a gente pode, através dos nossos sonhos, fazer uma atividade diferente nas localidades? Então eu fiquei pensando assim, que tal, né, o pessoal de casa, que vai preparar as atividades desse mês, trabalhar com uma roda de conversa na qual cada pessoa compartilha os seus sonhos e como que esse sonho, ele pode, de alguma maneira, levar os ideais do nosso mestre através desse sonho para a vida das pessoas, aprofundando os ensinamentos do nosso mestre na realização dos nossos objetivos, nossos sonhos, para poder fazer desse azul mais azul que o índigo. Sim, sim. Nossa, isso eu acho muito interessante e muito válido, porque essa troca de experiências é algo muito enriquecedor e ao mesmo tempo faz as pessoas refletirem sobre o quanto elas podem ainda realizar na vida delas. E ao mesmo tempo também me lembra de outro conteúdo que tá no guia, que é isso, é na parte da nova revolução humana, né? Maravilhoso. Que fala sobre o México. E no México também é um exemplo onde as pessoas colocam em prática esse mais azul que o índigo. Por quê? Lá no México tem pesquisadores, tem áreas de pesquisa nas universidades. A parte da nova revolução humana, né? Isso, essa mesmo. Que usam as propostas de paz e o próprio poema que o Ikeda Sensei dedicou ao México como material de pesquisa. Então eles estão realmente também colocando em prática esse azul mais azul. Eles estão usando os ensinamentos do mestre para criar outros materiais, outros conhecimentos e servir à sociedade. Que legal, Mari. E é interessante porque na hora que eu fui pintar aqui, né, que eu fui vendo esse azul ficando mais azul que o índigo, eu também refleti que cada pincelada que eu trouxe é como se fosse uma ação minha com base nos ideais do mestre. E quanto mais eu pintava, mais profundo ia ficando. Então, por meio da minha vida, da minha história, eu eternizo o legado do meu mestre. Né? Eu vou deixando essa marca na vida das pessoas, na vida da sociedade, né? De alguma forma, eternizando os ensinamentos de Ikeda Sensei por meio dessa minha atuação. Verdade. E isso é místico e muito bonito, porque o Ikeda Sensei fez a mesma coisa com o mestre dele. Então, toda Sensei tinha muitos sonhos, muitos objetivos que, infelizmente, não conseguiu realizar, mas ele passou como relegado ao Ikeda Sensei. E o Ikeda Sensei, enquanto discípulo, realmente concretizou todos esses sonhos. E é o que ele imagina e deseja para nós também, né? Que a gente possa concretizar os sonhos dele, assim como azul mais azul que o índigo. Inclusive a visita ao México.
Também, exatamente. Inclusive, a escrita da nova Revolução Humana foi uma continuidade desse legado do mestre, porque o Toda Sensei começou a escrever a Revolução Humana, não deu continuidade, o Ikeda Sensei conseguiu finalizar a Revolução Humana e prosseguir com a nova Revolução Humana. E olha só, ele continuou a escrever por toda a vida, ele começou a nova Revolução Humana com 60 anos. Ou seja, a gente sempre pode começar, né? Exatamente, nunca é tarde. E esse começo é mais uma pincelada que a gente dá na história para poder eternizar o legado do mestre. Nossa, Vini, que legal, né? Isso tudo por conta do diálogo. Então eu aprendi mais sobre você com o diálogo. E a gente pode realmente conhecer mais as pessoas, saber mais dos objetivos, dos sonhos delas por meio desse diálogo. Então, que tal aplicar nas localidades, fazer essa roda de conversa, aplicar tudo que tá nesse guia? A gente tá muito recheado de muito conteúdo lindo, incrível. História do México, relato, a própria matéria. Tem muita coisa boa para aproveitar aqui, inclusive para ser base do diálogo das localidades. Muito bom, Mari. E esse diálogo, né, sempre com foco no como a gente, através dos objetivos e sonhos, eterniza o legado do mestre. Ô Mari, e já que eu estava aqui pintando na hora que você chegou, quando a gente pensa em pintura, pensa em atividade, brincadeira, a gente lembra de quem? Os estudantes, os assessores Ikeda. Os nossos amados assessores Ikeda. Então, pensando nisso, vamos agora para o Encarte Kids. Encarte Kids. Até mais, pessoal! Até mais! Olá pessoal, meu nome é Nicolas e hoje eu vim aqui apresentar o Encarte Kids do mês de julho para vocês. Bom, como vocês viram durante todo o episódio, o tema desse mês é azul mais azul que o índigo. Ou seja, o Encarte Kids também está todo envolto por esse tema. Quando a gente abre a primeira página, já encontramos vários incentivos do Dr. Ikeda na série Corajosos Filhos do Leão. E especificamente, nesse mês, o Ikeda Sensei nos incentiva a nos tornar inabalável, assim como o Monte Fuji. Bom, e na outra página nós temos a parábola, que conta a história de uma pequena judoca que tinha muita dificuldade na luta e ela nunca tinha vencido nenhuma competição. Mas o seu sensei incentivou ela a mudar de mentalidade e se desafiar ainda mais. Dessa forma, ela foi se desenvolvendo ainda mais, mas eu vou parar por aqui, não vou contar o resto da história, porque eu quero que vocês acompanhem o final dessa história aqui no Encarte Kids. Nós temos a seção Conheça a Turma do Dai, onde vocês podem conhecer vários personagens da turma, e nesse mês nós temos a Dora e o Dante, que são os pais do Dai. Nós também temos várias curiosidades sobre eles, características, e se vocês quiserem fazer um cartão igual a esse, vocês podem acessar a R10 Digital e garantir a versão para impressão. Assim vocês podem completar com todas as suas curiosidades, gostos musicais e etc. Gente, na outra página nós temos a seção Dai Responde, onde os estudantes enviam todas as suas perguntas no Instagram da Revista 10, @revista_R10, e o Dai responde aqui no Encarte Kids. E eu gostaria de ler uma das perguntas que enviaram aqui pro Dai para vocês. O mundo é tão grande. Como eu, tão pequeno, posso mudar tanta coisa nele? Em seus incentivos, Ikeda Sensei cita a famosa frase da futurista Hazel Henderson: pensar globalmente, agir localmente. Ele explica que ao tentar solucionar problemas globais, precisamos fazer o que está ao nosso alcance, no local em que nos encontramos nesse momento. E ele conclui que tudo depende do nosso coração e das ações que tomamos no dia a dia. Bom, gente, não deixem de enviar as suas perguntas, que eu tenho certeza que em alguma edição ela vai estar aqui no Encarte Kids com o Dai respondendo. Gente, de modo geral, esse Encarte Kids está falando muito sobre se desafiar cada vez mais todos os dias e jamais desistir dos nossos sonhos. Então eu tive uma ideia de aplicar todo esse tema nas nossas atividades do mês junto com as crianças. Por que não fazer tipo uma cápsula dos sonhos, onde as crianças podem registrar os seus sonhos através de vídeo, desenhos ou até mesmo escrevendo em uma folha, para que no futuro elas possam relembrar desses momentos. E assim nós conseguimos incentivar todos esses pequenos a cultivar grandes sonhos. Bom, gente, esse foi o Encarte Kids do mês de julho e agora fiquem com a Liga Monarca. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao quadro da Liga Monarca do mês de julho. Aê! E hoje nós estamos com os convidados mais que especiais. O Vitor, Oi!
a Ju. Oi. O Edjan. E aí, pessoal? E eu, a Sara. E hoje nós vamos falar sobre boas práticas na Liga Monarca e sobre o poder de se levantar esse sol. Boa. Mas eu queria começar falando da minha localidade, tudo bem? Sim, claro. sim. Na minha localidade, a gente tá num ritmo muito legal. A gente tá se encontrando pra fazer daimoku, a gente tá se encontrando pra estudar. Às quarta-feiras, acontece o encontro com o mestre. Então isso acaba que fortalece a nossa fé e a nossa conexão com o sensei, né? E é muito importante. E faz todo mundo conversar, se conhecer melhor. Então tá super legal. Mas tem uma atividade que tá acontecendo pela Juventude Soka, que é no início do mês. Uhum. Que a gente usa a base, o guia pra vitória. Então, consequentemente, cada um leva o seu. Então a gente ajuda na Liga Monarca, né? Por conta da assinatura dos periódicos. E a gente estuda a matéria do mês, todo mundo junto, todo mundo conversando, escutando as experiências de cada um. Uhum. E também aprendendo a matéria. E aí, isso ajuda pro pessoal, quando ele for explanar a matéria e tudo mais na reunião de palestra, eles ficam muito mais seguros. Então, a gente vai aprendendo cada vez mais com os periódicos. Nossa, eu gostei muito essa dica da juventude se reunir antes, de fazer esses estudos e se preparar também. Eu vou até anotar aqui, Sarinha, porque... Vai pensando ao longo do mês, né? Chegar lá na reunião de palestra, já tá uma conversa bem mais elevada, né? Então, traz todo mundo pra mesma condição. Muito bom. A galera troca ideias, traz coisas que podem fazer diferentes. Eu sinto falta também disso, acho que é legal. Eu gostei da ideia. O segredo da minha localidade, na verdade, que eu acho que de todas, né? É a questão dos incentivos. Quando a gente manda mensagem no grupo, lembrando da reunião de palestra, lembrando da reunião de estudo. Quando a gente liga pra pessoa pra perguntar sobre o COFO. Esse encontro de coração a coração, que é o segredo da Liga Monarca, que faz a movimentação da organização inteira, né? Que legal, Sara. Você trouxe sobre a sua localidade. E esses dias, gente, eu tava lendo no BS sobre a RM Nordeste Baiano, que eles estão com um grande movimento de vitórias. E após esse movimento, eles aumentaram em 30% o número de assinaturas no COFO, tanto de membros quanto de famílias. Parabéns à RM Nordeste Baiano. Enquanto a gente tá conversando, eu fiquei pensando, como que a gente pode envolver a juventude só que os grupos horizontais nesse movimento da Liga Monarca? Nossa, é verdade, Vi, porque esse ponto é muito importante. Porque quem não conhece, eu tenho um amigo que faz parte de algum grupo horizontal lá na base. E é interessante porque uma das coisas que eu sempre observo é que as pessoas que fazem parte de grupo horizontal estão sempre engajadas nas atividades, né? Movimentando mesmo. Então, isso é muito porque do treinamento que a gente recebe nos grupos que sempre incentivam a gente a atuar, né? E fazer essa movimentação lá na nossa localidade de base. Eu, pessoalmente, faço parte de um grupo que se chama Grupo Taiga. É um grupo de dança que, em sua maioria, jovens, amadoras. Se não fosse amadoras, eu nem ia estar. Mas que se unem pela paixão da dança e alinham também a sua missão. Então é um grupo que é o grupo da minha vida, assim. E vocês, fazem parte de algum grupo horizontal? O grupo horizontal do meu coração é o Brasil Ikeda Myokai, o BIMOC. Nossa, que legal. O meu é o SEM, o Coral Esperança do Mundo. Eu já não estou mais em um grupo horizontal, mas eu fiz parte do Taiwan Gaktai. E hoje todos os grupos ocupam meu coração. Que legal. Então, são vários os grupos, a gente tem pra você que ainda não faz parte de um grupo horizontal, a gente tem um material bem legal que explica um pouquinho sobre o que são os grupos, o que eles, né, qual é a frente de atuação, então você pode conhecer um pouquinho mais e acompanhar aí na sua localidade o processo de entrevistas para também fazer parte de um grupo horizontal. Mas o que eu ia comentar é sobre a atuação do grupo horizontal e a relação com a sua localidade, né? Então, eu sempre aprendi que o fato da gente receber esse treinamento, esse aprimoramento, né, serve para todos os aspectos da nossa vida. Mas principalmente o estudo que a gente faz de forma diferente, né? O ambiente seguro que a gente cria no grupo horizontal é uma grande boa prática para a gente aplicar lá na nossa localidade. E esse é o mais importante, assim. Esse foi um aprendizado muito valioso. Então eu sempre fui incentivada, né, a fazer essa atuação, a trazer tudo que eu aprendi lá no grupo para a localidade. Inclusive, e aí conectando também com o nosso quadro, nos próximos meses, no mês de agosto, a gente vai ter um Capri do Grupo Taiga. E aí que a gente tá comemorando 35 anos. E aí, numa das relações, né, principalmente é a luta e o avanço na Liga Monarca. Então, todas as meninas estão sendo incentivadas, né, para que esse Capri seja o resultado também desta vitória na Liga Monarca. Então, as coisas acabam sendo muito conectadas, né? Então, essa vitória na Liga Monarca, né, e o desempenho, né, o avanço também
no grupo horizontal. E aí, como uma boa prática também, o último ensaio foi muito legal, que foi chamado, né, de Taiga Amigo. E aí, as gotinhas, as integrantes, poderiam levar um amigo ou uma amiga a participar do ensaio. E, gente, foi muito legal. Foram algumas meninas, elas super gostaram. E eu fiquei pensando também que é uma ótima prática pra gente apresentar pros nossos amigos sobre o grupo horizontal que a gente faz parte. Que aí, às vezes, a gente fala, domingo não posso, tem um ensaio. E aí você fala por que é tão importante, né, esse grupo. Mas também é uma ótima forma de falar do budismo para as outras pessoas também, né? Então, é uma ótima iniciativa também, falando da parte de Shakubuku, da Liga Monarca. Que legal, Ju. Como eu disse, eu sou do BIMOC. O BIMOC é um grupo que é bem de bastidor, né? Então, eu brinco que tem grupo horizontal pra tudo qualquer característica, tudo qualquer gosto, né? Verdade. E eu que sou tímido, gosto de ficar nos bastidores, estou ali atuando como BIMOC. E quando a gente leva algum Shakubuku nas atividades, é muito comum o jovem hoje se interessar muito por tecnologia. Então, quando a gente tá ali atuando e verificando a mesa de som, os aparelhos tecnológicos, conectando, isso chama muita atenção. E é muito legal que quando a gente atua nos grupos horizontais, a gente sempre tá alinhado à prática budista. Então isso é muito interessante. E o que significa pra vocês fazer Shakubuku? Nossa, profunda essa pergunta, hein? Tava pensando aqui que acho que pra mim parte do sentimento de fazer outra pessoa feliz, né? Quando tem esse sentimento, é natural, né? Algo que a gente quer falar do budismo, quer compartilhar um pouco sobre essa filosofia também. Então, um pouquinho disso. Isso mesmo. E eu acho também que é ter coragem e esperança pra gente querer verdadeiramente a felicidade do outro, né? Acho que fazer Shakubuku entra nisso de você querer compartilhar a sua felicidade com o outro. Sim, eu acredito muito nisso também. Fazer Shakubuku pra mim, assim, é a maior alegria, porque é muito difícil, ao mesmo tempo que a forma mais fácil de realizar é com naturalidade. É falar a verdade, de como nós somos felizes por praticar o budismo, como é bom estar no grupo horizontal, no BIMOC, no Taiga, no Ongakutai, no Sen, na Kotekitai, né? Então, quando a gente fala isso para as pessoas, cativa, né? Elas veem aquela paixão que a gente tem de ser budista, de fazer parte de um grupo horizontal e sermos como nós somos, né? Cada um na sua característica, né? Então, para mim, o significado de realizar Shakubuku é sermos nós mesmos e falarmos o como é bom ser budista, como é bom ser feliz praticando o budismo. E ao realizar o Shakubuku, você recebe uma felicidade maior de ver outra pessoa no mesmo caminho que você. Então, pra mim, é muito especial. E aí eu queria até compartilhar que um aspecto muito importante pra gente realizar Shakubuku, que a Sarinha falou no início, é o levantar-se só. Né? Nós precisamos nos levantar para realizar Shakubuku, né? As nossas famílias, nós praticamos porque em algum momento alguém decidiu compartilhar com a gente, né? E eu participei recentemente num distrito, né? Distrito Planalto. Forte abraço aí pro pessoal do Distrito Planalto, né? RN Sapopemba, né? E foi uma atividade de jovens, um arraiá, né? Ai, que já foi um ponto a mais. Foi extraordinário, assim, a sala tava muito cheia, lotada, né, desde familiares, mas muitos jovens, estudantes, né, os chicais foram 2 estudantes a caráter junino, né, então muito lindo, inclusive nas palavras, né, eles fizeram como 2 caipiras, então foi muito bom, tivemos um excelente momento de diálogo, e depois teve o arraiá lá no fundo até com DJ, e os jovens pulando. Nossa, eu queria felizes. estar nessa atividade, hein? Foi muito bom, foi muito bom. E essa atividade, né, ela chegou até mim, o convite, a partir de uma líder de bloco, né, que se levantou e foi lá, me procurou, será que você pode participar? Então a gente foi conversando até conseguir uma data e participei dessa atividade, né, e ela se esforçou muito, junto com a liderança do distrito, e todos foram apoiados ali pela divisão sênior, divisão feminina, tinha bastante, né, veteranos na atividade, e ali você vê o resultado do levantar de uma pessoa. O levantar de uma pessoa nunca é solitário. A pessoa se levanta e outras pessoas se levantam junto com ela. E é assim o Shakubuku. Então nós precisamos nos levantar para realizar o Shakubuku, né? Levar a felicidade para as outras pessoas. E isso transforma a nossa vida e de todo mundo, né? Que legal, Edgé. Quando você fala sobre falar com naturalidade, eu me identifiquei bastante com esse ponto. Porque eu, como eu disse, eu sou tímido, né? Então tenho essa dificuldade. Às vezes eu fico ali pensando o que falar, o que não falar, como agir. Mas aí eu lembro da nossa prática budista, que é uma prática para si e para os outros.
Então, quando a gente mantém essa pureza no coração, essa sinceridade, o diálogo ele vai fluindo de maneira natural, sem a gente deixar de ser quem nós somos. Nossa, é verdade, esse ponto é muito importante. E eu acho que também é a sinceridade do coração, né? Que você toca e se conecta com a outra pessoa. Sim. Nossa, gente, que incrível! Vocês gostaram do programa? Sim, Adorei. bastante. Muito bom. Eu gostei também, mas infelizmente tá acabando. Ah. A gente tá no último turno da Liga Monarca, certo? Certo. Mas o jogo só acaba Quando Quando termina. termina. Então vamos nessa? Bora! Tchau, tchau. Tchau, pessoal. tchau.